Você já percebeu que algumas pessoas parecem presas a uma única música, como se a repetissem indefinidamente, dia após dia, sem nunca se cansar? À primeira vista, pode parecer apenas um hábito inocente ou uma preferência pessoal. Mas segundo a psicologia profunda de Carl Jung, isso pode revelar algo muito mais profundo, muito mais misterioso e talvez até inquietante sobre a alma humana. Porque repetir incessantemente uma canção é mais do que uma escolha estética. É um espelho do inconsciente. E é exatamente aqui que a maioria não enxerga. Mas no final deste vídeo, eu vou compartilhar uma técnica rara, oculta e transformadora, que pode abrir uma nova porta de autoconhecimento, conectada diretamente ao poder simbólico da música e da psique. O que quase ninguém percebe é que quando alguém retorna sempre à mesma melodia, esse gesto aparentemente simples esconde um chamado secreto da alma. Já notou como certas músicas parecem grudar na mente de forma incontrolável, como se insistissem em ser ouvidas até o fim? Isso não acontece por acaso. Jung nos mostrou que aquilo que retorna repetidas vezes carrega a energia dos complexos inconscientes, conteúdos psíquicos não resolvidos que se repetem como discos arranhados, até serem vistos, compreendidos e integrados. A música, nesse sentido, funciona como um portal entre o consciente e o inconsciente, trazendo à tona o que ainda está oculto. Mas veja, a multidão geralmente interpreta isso de forma superficial, acreditando que é apenas gosto musical ou até mania. E aqui está a primeira quebra de realidade. Ouvir sempre a mesma música não é apenas entretenimento. É, na verdade, um ritual inconsciente de reconexão com partes esquecidas do eu. A melodia age como um arquétipo sonoro, repetido compulsivamente, porque toca em algo que a consciência ainda não conseguiu elaborar. É a psique tentando curar-se por meio da repetição, como se fosse um mantra camuflado em linguagem moderna. Quando você se entrega à experiência de ouvir a mesma música repetidas vezes, talvez não perceba que seu corpo responde. Arrepios, lágrimas que vêm sem razão, memórias distantes que emergem do nada. Isso não é simples emoção. É um mergulho no campo invisível do inconsciente coletivo, onde símbolos universais se vestem de sons. A cada repetição, a psique tenta alinhar energia, encontrar ressonância, decifrar aquilo que ainda pulsa como sombra não integrada. Já notou como algumas músicas trazem luz e outras escuridão? Isso é o reflexo direto da alquimia da alma em movimento. Essa sabedoria não é nova. Povos antigos já entendiam que sons repetidos abriam passagens interiores. Nos Vedas da Índia, os mantras eram usados como frequências sonoras capazes de reconfigurar a mente. Nos textos gnósticos, encontramos a ideia de que a alma vibra em harmonia ou desarmonia com certas notas cósmicas. A repetição de uma canção moderna cumpre, sem que percebamos, esse mesmo papel ancestral. Nos coloca em contato com a memória oculta da psique, convidando à transmutação. E a ciência moderna começa a tocar nesse mistério. Neurocientistas descobriram que quando ouvimos repetidamente a mesma música, áreas profundas do cérebro ligadas à emoção, memória e recompensa são ativadas em intensidade rara. É como se a música criasse uma ponte entre o córtex racional e as regiões mais primitivas do inconsciente. Pesquisadores relatam que padrões sonoros repetitivos podem induzir estados alterados de consciência, comparáveis aos provocados por meditações profundas. E aqui vemos Jung sendo validado pela ciência. Aquilo que parecia místico agora se torna objeto de estudo. Então, o que fazer com isso? A resposta não está em proibir a repetição, mas em ouvi-la de forma consciente. Quando notar que uma música insiste em voltar, permita-se escutá-la como quem decifra um oráculo. Feche os olhos, respire profundamente e pergunte a si mesmo: o que essa melodia está tentando me revelar? Talvez ela esteja conectada a uma memória reprimida,
talvez traga à tona um desejo não realizado. Talvez seja o chamado de uma parte esquecida de sua alma. Ao se abrir para essa possibilidade, você transforma a compulsão em prática de autoconhecimento. Você pode experimentar ainda hoje. Da próxima vez que repetir aquela mesma canção, não a trate como ruído de fundo, trate-a como um símbolo vivo. Observe as imagens que surgem, os sentimentos que emergem, os corpos sutis que se movimentam dentro de você. Permita-se habitar essa música como se fosse um sonho em forma de som. Muitas pessoas relatam vivências de transformação profunda apenas ao se entregar a esse exercício simples, como se a música fosse uma chave para acessar um fragmento oculto de sua individuação. Mas mesmo assim, isso é apenas a ponta do iceberg, porque se há uma melodia que insiste em voltar, há também uma mensagem que ainda não foi decifrada. Jung nos ensinou que aquilo que negamos retorna como destino, e aquilo que ouvimos sem compreender repete-se até que seja integrado. O que aconteceria se, em vez de apenas repetir, você conseguisse atravessar o véu sonoro e acessar o arquétipo por trás da música? Esse é o código que ainda falta. E quando você acessar o que está por trás disso, descobrirá que a música que você sempre repete talvez não seja apenas uma canção, mas o eco de uma lembrança arquetípica, uma sincronicidade disfarçada, um chamado oculto da alma, para que você caminhe em direção ao seu verdadeiro processo de individuação. Prepare-se, porque o que está por vir pode ir além de tudo o que você já imaginou sobre a simples experiência de ouvir a mesma música todos os dias. Quando Jung falava sobre símbolos, ele ressaltava algo fundamental. Todo símbolo é vivo, pulsante e tem uma autonomia própria. Se uma música retorna inúmeras vezes à sua vida, não é apenas você que a escolhe, é ela que o escolhe. Esse som se torna um símbolo vivo, carregado de energia psíquica, que insiste em atravessar as barreiras da consciência para se manifestar. A canção que ecoa sem cessar não é neutra, ela é carregada de arquétipos, ela evoca imagens internas, ela dá corpo ao invisível. Ao ouvi-la, você está participando de um rito inconsciente, um ritual onde a melodia é o sacerdote e sua alma é o altar. Pense nisso. Quantas vezes você acreditou que estava no controle de suas escolhas, quando na verdade era sua própria psique profunda que o conduzia silenciosamente, revelando segredos por meio de simples notas musicais? É nesse sentido que a repetição musical pode ser entendida como uma forma moderna de encantamento. Encantamento aqui não no sentido de magia superficial, mas no sentido de estar cativado, preso em um campo vibracional que reorganiza o interior. Imagine uma pessoa que todos os dias retorna à mesma música melancólica. Aparentemente ela gosta do ritmo, mas no fundo ela está mantendo viva uma ligação com um conteúdo da alma que ainda não conseguiu digerir. É como uma ferida que supura através da melodia. A música é o fio que mantém esse conteúdo ativo sem permitir que ele caia no esquecimento. E Jung dizia que tudo aquilo que não chega à consciência retorna como destino. A música repetida é um destino que se infiltra em nossas rotinas, pedindo para ser integrado. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Não importa se a canção é alegre ou triste, se desperta energia ou nostalgia, o que realmente importa é o laço invisível que se cria entre você e esse som. Esse laço funciona como um cordão umbilical entre o consciente e o inconsciente, nutrindo a psique com imagens, emoções e símbolos que dificilmente emergiriam de outro modo. Quando você canta repetidamente a mesma frase musical, está, sem perceber, entoando um mantra. Está se colocando em estado de transe, onde a música funciona como uma chave vibracional para abrir uma porta interior. Essa porta, muitas vezes, é a entrada para a sombra, aquilo que você não quer ver em si mesmo, mas que insiste em aparecer disfarçado na melodia. É aqui que o conceito de sombra junguiana se torna essencial.
Quando escolhemos sempre a mesma música, a sombra se aproxima silenciosamente. Às vezes, a música que amamos traz uma sensação de conforto, mas em outras, traz uma angústia velada, uma dor que não sabemos explicar. Esse desconforto é a sombra tentando emergir. A música cria um espaço seguro para que esse lado rejeitado possa se manifestar sem julgamentos. É por isso que tantas pessoas choram ao ouvir certas canções, sem saber o motivo. A lágrima não é do presente, é da sombra que finalmente encontrou um meio de falar. Se observarmos com atenção, veremos que cada repetição é uma tentativa de reconciliação entre luz e trevas dentro da alma. Na prática, isso significa que cada música repetida é uma forma de individuação em andamento. O caminho da individuação, segundo Jung, é esse processo de unificação entre as partes fragmentadas da psique. Ora, se a música insiste em se repetir, é porque ela se tornou o veículo simbólico dessa integração. Ela carrega os elementos ocultos que precisam ser resgatados. O indivíduo que resiste e luta contra esse chamado, tratando a repetição apenas como um hábito estranho, perde a oportunidade de ouro de decifrar a mensagem arquetípica contida naquele som. Quem aceita mergulhar, no entanto, pode perceber que a música preferida é, na verdade, o reflexo perfeito de sua própria alma em processo de despertar. E aqui surge uma questão intrigante. Será que nós escolhemos a música ou a música nos escolhe? Jung afirmava que símbolos emergem espontaneamente do inconsciente coletivo. Assim, a canção que você repete sem parar pode não ter vindo de fora, mas de dentro. Talvez seja o inconsciente coletivo projetando, por meio de melodias criadas por outras mãos, um recado específico para sua psique individual. O compositor pode nunca ter pensado em você, mas, quando escreveu aquela música, tocou um arquétipo universal. Esse arquétipo viajou pelo tempo e espaço até encontrar ressonância em você. É por isso que, quando a ouvimos, sentimos que ela fala diretamente conosco, como se tivesse sido feita para nós. Na verdade, ela foi feita pelo inconsciente coletivo que tudo conecta. Em tradições antigas, acreditava-se que o universo era tecido de música. Pitágoras falava da música das esferas, uma harmonia cósmica que sustentava a ordem do mundo. Essa visão ecoa em Jung quando ele descreve a sincronicidade. Eventos que parecem coincidir sem causa, mas que, na verdade, são orquestrados por uma ordem oculta. Se uma música retorna sem parar em sua vida, isso é uma sincronicidade sonora. É como se o cosmos estivesse lhe dizendo: aqui está um som que você precisa ouvir até compreender sua mensagem. A repetição não é acaso. É sincronicidade em ação, um chamado do arquétipo. A neurociência também reforça esse mistério. Pesquisadores descobriram que a repetição musical ativa o circuito dopaminérgico, trazendo prazer e motivação, mas também ativa memórias profundas do hipocampo, como se a música fosse capaz de acessar arquivos escondidos. É por isso que certas canções nos transportam imediatamente a lugares, pessoas ou épocas. Mas quando a música se repete continuamente, algo diferente ocorre. O cérebro começa a criar novas conexões, reprogramando padrões emocionais. Assim, repetir uma canção é uma forma espontânea de neuroplasticidade emocional, onde o inconsciente reorganiza-se em busca de cura. E se você já notou que, em certos momentos de sua vida, a música que você repete muda, isso é um sinal claro de que a psique também mudou. A transição de uma canção para outra é como a passagem de uma etapa do processo de individuação para outra. Cada música representa uma fase, um estado da alma, uma iniciação interna. Quando você abandona uma música que o acompanhou por meses ou anos, não é apenas mudança de gosto, é sinal de que uma parte da sombra foi integrada e uma nova camada da jornada está pronta para emergir. A música seguinte será a nova guia nesse caminho, até que outra a substitua.
Mas há também aqueles que permanecem anos presos à mesma música, como se estivessem hipnotizados. Esse apego prolongado revela um conteúdo psíquico ainda mais profundo, que resiste em ser integrado. É como uma alma que fica presa em um mesmo sonho, noite após noite. A música, nesse caso, denuncia que há uma lição vital que ainda não foi compreendida. A repetição não é castigo, mas insistência amorosa do inconsciente, que não desiste de nos mostrar o que precisamos ver. A pergunta é: estamos prontos para ouvir de verdade? Jung acreditava que nada que acontece repetidamente é por acaso. A repetição é sempre um código. No caso da música, o código é vibracional. Cada nota, cada ritmo, cada palavra carregada de emoção é uma cifra que a psique decifra aos poucos. Quando você se entrega conscientemente, começa a perceber padrões ocultos. Talvez a letra fale exatamente sobre algo que você vive. Talvez o ritmo imite o pulsar de sua ansiedade ou de sua esperança. Talvez a melodia lembre a voz de alguém que você perdeu. O inconsciente fala em símbolos, e a música é um dos símbolos mais poderosos já criados. Essa percepção abre um portal para uma prática transformadora. Ouvir, não apenas com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Sinta como a música vibra nos músculos, nos ossos, no coração. Deixe que cada repetição desloque algo dentro de você. Quando fazemos isso, a música se torna alquimia sonora. Alquimia porque ela não apenas reflete nossa condição interna, mas a transforma, dissolvendo, coagulando, refinando. Jung dizia que a alquimia externa dos antigos era, na verdade, uma metáfora para o processo interno da alma. Pois bem, a música repetida é uma forma contemporânea dessa alquimia. Ela dissolve as defesas, coagula os sentimentos em símbolos e refina nossa consciência a cada repetição. Ao longo do tempo, é possível perceber que a mesma música não soa igual todos os dias. Isso é fascinante. A canção permanece a mesma, mas nossa psique muda constantemente. Por isso, ouvimos camadas novas, significados diferentes, interpretações que nunca havíamos percebido antes. Isso mostra que a música é, ao mesmo tempo, um espelho e um oráculo. Ela espelha nossa condição no momento presente e nos oracula sobre aquilo que ainda está por vir. Não é exagero dizer que repetir uma música é como revisitar o mesmo sonho várias vezes, mas encontrando símbolos novos em cada visita. Essa relação profunda entre música e psique é o que explica por que tantas tradições espirituais colocaram o som no centro de suas práticas. Nos hinos apócrifos, nos cânticos sufis, nos salmos antigos, no canto gregoriano, o que vemos é sempre o mesmo princípio: a repetição sonora como veículo de transcendência. Jung, ao estudar o simbolismo alquímico, percebeu que a repetição é o coração da transformação. A obra alquímica exige repetição, assim como a música exige repetição. Esse paralelismo não é coincidência, mas uma prova de que tanto a ciência da alma quanto a arte do som obedecem ao mesmo arquétipo de transformação cíclica. É curioso perceber como a música repetida também cria uma espécie de sincronicidade coletiva. Quantas vezes uma mesma canção marca gerações inteiras como se fosse a trilha sonora de um tempo. Nesse caso, não é apenas o inconsciente individual que fala, mas o inconsciente coletivo. A canção se torna um símbolo cultural, repetida por milhões como se fosse um ritual inconsciente coletivo de reconhecimento. Jung afirmava que os arquétipos se expressam em mitos, sonhos e símbolos compartilhados. Pois bem, a música que todos repetem em uma época é o mito sonoro daquela geração. Por isso, quando você ouve e repete incessantemente a mesma canção, está se conectando não apenas ao seu inconsciente, mas ao inconsciente coletivo que vibra naquela melodia.
É como se, sem perceber, participasse de uma corrente invisível que une almas por meio do som. Essa experiência pode trazer um profundo senso de pertencimento, mas também uma revelação assustadora. Não estamos sozinhos em nossas repetições. Há algo maior, uma rede vibracional que se manifesta no silêncio entre as notas. Mas o que acontece quando, em meio a tantas músicas disponíveis no mundo, apenas uma insiste em voltar? Essa insistência é sinal de que aquela canção carrega em si um código pessoal, único, destinado a você. Outros podem ouvi-la e não sentir nada, mas para você ela é vida, é dor, é luz. Isso mostra como os arquétipos são universais, mas suas manifestações são íntimas. A música é universal, mas seu impacto é singular. Essa singularidade é o recado mais precioso que o inconsciente pode dar. Ignorá-lo seria desperdiçar uma oportunidade rara de autoconhecimento. Então, quando a repetição musical surgir em sua vida, em vez de rejeitá-la ou banalizá-la, abrace-a como um mestre disfarçado. A canção é seu guia, seu terapeuta invisível, seu alquimista oculto. O que parece simples é, na verdade, profundo. O que parece casual é, na verdade, arquetípico. E quando você aprender a escutar não apenas o som, mas o silêncio por trás do som, descobrirá que a música não é apenas música, é linguagem da alma, escrita em ondas invisíveis, esperando por você para ser lida. Hoje, você compreendeu que repetir sempre a mesma música não é apenas um hábito ou uma mania inocente. É um chamado silencioso do inconsciente, uma mensagem velada que se veste em som para atravessar as barreiras da mente racional. Você percorreu símbolos, sombras e arquétipos, sentiu que cada nota era um espelho secreto da sua alma. Agora, algo dentro de você foi ativado. A melodia que antes era apenas externa, começou a ecoar internamente como linguagem da psique. E mesmo assim, ainda existe uma última revelação, um presente oculto, a chave esquecida que vibra por trás da música que nunca abandona você. Se esta travessia ressoou em sua alma, deixe gravado nos comentários a frase: "Eu ouço o arquétipo por trás da música". Essa declaração é mais do que palavras. É um selo psicoespiritual, um pacto íntimo com sua própria individuação. Assim, saberei que você está pronto para transformar a repetição em revelação. E se algo despertou dentro de você, talvez seja porque você também faz parte daqueles poucos que escutam o chamado profundo da alma. Inscreva-se agora, não como quem segue um canal, mas como quem integra um círculo vivo de busca e despertar. Caminhe conosco nessa travessia arquetípica, onde cada símbolo se torna luz e cada sombra se revela como portal. Que o som secreto da sua alma encontre o silêncio que a conduz, e que nesse silêncio o self o leve até a plenitude invisível do que você realmente é. E para você que permaneceu até aqui, receba agora um presente oculto, uma prática junguiana de conexão com a melodia que insiste em voltar. Chame-a hoje para dentro de um ritual simples. Escolha essa música e ouça-a em silêncio, sozinho, com fones de ouvido. Feche os olhos e imagine que a canção não está fora, mas tocando dentro do seu próprio coração. Sinta cada nota como se fosse uma batida do seu sangue, cada palavra como se fosse um sussurro do seu inconsciente. Ao final, sem pensar, escreva em uma folha a primeira frase que surgir. Não analise, não corrija. Esse será o recado direto da sua psique, uma mensagem cifrada que só sua alma saberá decodificar com o tempo. Essa é a técnica do eco interior, um portal para dialogar com o arquétipo que habita por trás da música repetida.